Fala galera, Desbravacast está de volta, o primeiro podcast que ama acampar, conhece nós e amarras e te acompanha o Campori. E para você que está nos acompanhando nessa série, seja bem-vindo então aos 7 Pecados Capitais. Já tivemos o primeiro episódio, que foi muito legal, com um momento assim histórico, um background história desse assunto que não é bíblico, mas a gente está buscando então fazer o paralelo com a Bíblia e o que ela fala sobre esses pecados. Já tivemos o episódio muito legal também sobre a gula. Você aí que tem esse problema de comer muito na quarentena, dá uma conferida lá na gula, tá muito legal o episódio. A gente não está seguindo a ordem tradicional da Idade Média dos 7 pecados, a gente está indo aqui do jeito que a gente quiser, né? Ou seja, ninguém manda na gente, nós pecamos quando queremos, na sequência que queremos, e que Deus os abençoe para que não pequemos mais, né? E hoje então estamos com os nossos convidados aqui. Geralmente quem grava com a gente são os líderes e desbravadores e aventureiros aqui da região sul do Brasil. Vamos conhecê-los. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diógenes de São José, Santa Catarina. Aqui não é Florianópolis, mas é como se fosse, viu? Eu já quero começar com uma frase aqui, olha só. A inveja é igual sapo, tem olho grande, mas vive só na lama. E aí, galera, beleza? Que bom que você está nos ouvindo agora. Eu sou o Rogério, sou aqui de Curitiba, estou falando de Curitiba e cuido aqui dos desbravadores e aventureiros da região central do Paraná. Já que estamos falando de inveja, né? É claro que é aquela inveja, gostaria de estar lá em Florianópolis, mas apesar do frio, né? Então vamos desfrutar do clima de Curitiba. E para você, então vamos aqui falar um pouquinho sobre inveja. A inveja é um monstro que morde constantemente a paz do invejoso. Então cuidado aí, porque pode ser um monstro na vida de algumas pessoas. Ó, legal, o pessoal está indo alto nível nas frases. Temos mais um convidado. E aí, nação de lenço, tudo bem com você? Aqui quem fala é o pastor Emerson, de Cascavel, oeste do Paraná. E tenho para você aqui também uma frase de impacto que é assim: aos olhos da inveja, todo sucesso é crime. Ó, os caras estão em alto nível aí, hein? E eu, depois dessas frases aí filosóficas, sociológicas, aí a frase ficou pobre aqui, né? Eu sou Ariel Marques, aqui da região sul, e a minha frase é aqui: a grama do vizinho morra. Por que odeia alguém que o amou e serviu tão fielmente? Ele me incomoda. Ele é como uma pedra ferindo o meu coração. E ali na Divina Comédia, os invejosos, eles não vão para o inferno, eles vão para o purgatório. Então, havia um carinho para com os invejosos com um pecado não tão grave. E o castigo, olha o castigo aqui, eram as pálpebras costuradas por fios de arame. E o historiador ateu, Leandro Carnal, olha a que ponto chegamos aqui, citando ateus aqui nos BravaCast, né? Fala que o castigo faz sentido, já que toda inveja vem do olhar. Invejamos o que está próximo da gente. Então, para Leandro Carnal, a inveja é um tipo de cegueira. Ela é a dor pelo sucesso alheio. Ó, que interessante aí do doutor Leandro Carnal. Estamos quase um cevada com teologia aqui nesse momento do nosso DesbravaCast. Símbolos modernos de inveja. Vamos falar um pouquinho. Tem símbolos modernos de inveja hoje, galera? Assim, alguma situação que mostra a inveja nos tempos atuais? O que vocês diriam aí pra gente? Ariel, eu diria que nas redes sociais, cara, a galera tira selfie, mais para se mostrar mesmo, né, cara? Porque às vezes nem tá tão feliz aquele dia, o cara dá aquela risada, tira aquela foto num lugar muito legal, né? Só para dar inveja na galera que tá do outro lado. Cara, na verdade é assim, olha, quando a gente vê essa situação, o problema não é só o que o outro coloca lá na rede social também, é como a gente vê do lado de cá, né? Porque, quem sabe o camarada colocou lá porque ele tá curtindo aquele momento, ele tá aproveitando, para ele tá sendo bacana, né? E aí ele postou ali. Agora tem que entender assim, qual é o motivo pelo qual ele postou. Ele postou porque faz parte do armazenamento dele, porque ele quer compartilhar com as pessoas que são próximas dele, né? Ou porque ele está ostentando também, né? Por exemplo, o cara tá lá em Floripa, né? Lá pertinho do Diógenes. Aí ele tá na praia. Tem praia melhor que Floripa? Até tem, né? Tem algumas ali em Santa Catarina, ali na região de Balneário também. Mas o cara tá lá, ele tá curtindo, ele quis apresentar aquele momento. Agora eu tô aqui em Curitiba, no frio de Curitiba, né? Aí eu posso olhar e falar, cara, eu queria estar lá, né?
Ok, apreciar dessa forma, quem sabe não vai ter dificuldade, né? O problema é como que eu vou reagir. Será que eu queria estar no lugar do cara? Eu queria estar tendo o que o cara está tendo lá, né? Passando aquele momento. Então, ou seja, aqui a gente pode até identificar assim como uma definição mais ou menos que é a infelicidade ao ver a felicidade do outro, né? A inveja pode ser a infelicidade ao ver a felicidade do outro, né? Ou seja, acaba atrapalhando o meu humor e minha felicidade quando eu vejo o outro se divertindo. E eu concordo ali que o que mais tem nas redes sociais é uma mentira, né? O cara tá ali, ninguém posta os seus piores momentos, né? As meninas fazem toda uma preparação para postar, hoje tem os filtros, né? Então, realmente, ali há um incentivo para estar longe da realidade, né? Agora, qual que seria a diferença? Porque a gente sabe que hoje as redes sociais, elas são uma situação moderna do que já existia. Eu lembro que na escola tinha aqueles cadernos que a gente assinava, as perguntas que você colocava assim, quem você levaria para uma ilha deserta, tal. E a gente, naquilo ali, você não queria colocar a melhor resposta possível, naqueles cadernos de confidências, né? E tinha também, quando chegava a visita em casa, a gente pegava os álbuns de fotografia e jogava no colo da pessoa. Olha, veja a foto da tia Marta viajando para os Estados Unidos, ó, minha avó na Disney e tal. Ou seja, já existia esse negócio de mostrar as fotos para visita. É que agora está à disposição de todos. Seria exagero da minha parte dizer que talvez agravou esse pecado em tempos modernos? Eu creio que sim, viu? Eu creio que sim, porque, na verdade, a inveja sempre houve. Só que à medida que você vai dando mais oportunidade para mostrar o que você está fazendo, e mais pessoas têm condições de visualizar aquilo que você está fazendo e se interessam por aquilo que você está fazendo, porque não basta apenas você aí ostentar alguma coisa, algum lugar, alguma roupa, algum objeto, ou qualquer coisa que você goste demais. Se não interessar o outro, não vai ter inveja, né? Não basta apenas eu compartilhar alguma coisa bacana aos meus olhos. Tem que interessar os olhos de alguém. E tem também algo que a gente poderia comentar aqui, que é aquela história de olho gordo, né? Que o pessoal fala assim, olha, contra o olho gordo, pega aqui o colírio diet e tal, mas não no sentido, isso é péssima piada. O olho gordo seria o seguinte, esse esquema que algumas igrejas falam, olha, alguém está com olho gordo e tal, então você tem que fazer aqui. E eu lembro que tinha uma tia minha que fazia simpatias, e além das simpatias, né? Tinha também essas igrejas que fizeram um trabalho para você e tal. O que os nossos amigos aí, que são feras na Bíblia, diriam sobre essa parte aí? No silêncio agora? No silêncio agora. Ô, Jorge, se virou. Cara, o Jorge não vai responder. Esse negócio de macumba aí para evitar olho gordo, eu não tô afim disso não, viu? apesar de que eu sou vizinho, tenho ali do lado da minha casa, tenho ali um centro de macumba caprichado, viu? Quem quiser se livrar do olho gordo, já tem o endereço certinho, manda a localização da minha casa, só que não é na minha casa, é no vizinho, viu? O problema é que como nós estamos na quarentena, já estamos engordando tudo. O que falta engordar é o olho mesmo. O resto nós já engordamos. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a tal da inveja, de repente, essa inveja branca ali, né? De repente, a ideia não seja muito a inveja em si mesma, mas seja um outro lado, né? Porque, na verdade, quando uma pessoa tem sucesso, conquista alguma coisa e interessa o outro, essa pessoa ela tem dois caminhos. Ela pode escolher dois sentimentos. O primeiro deles é a inveja propriamente dito, né? Que é o desejo de ter aquilo que a outra pessoa tem, né? E, ao mesmo tempo, desejar que ela perca, se for possível, né? E não conquiste nada mais além daquilo que ela já tem. Mas também o outro caminho que a pessoa que tem, que observa algo que lhe interessa pode ter é a motivação, né? Que talvez seja um pouco no caminho dessa inveja branca, né? Ou não. Porque, na verdade, a motivação seria, olha só, que legal, a pessoa conquistou aquilo lá e eu vou me esforçar também, vou trabalhar mais, agora eu vou me dedicar e vou fazer de tudo para poder conseguir aquilo que a pessoa também conseguiu, né? Então, talvez possa ser entendido como uma inveja branca. E no começo gerou uma invejinha, né? Mas... Seria o sentimento positivo, então. Eu olho para um carro que outra pessoa tem, vejo que é um carro bom, que atende muito bem a ele e ele ali está bem com aquele carro. E eu quero ter um carro, quero ter uma casa própria, quero terminar a faculdade. Então, isso aí, se eu olho para isso
a alegria do outro não me prejudica, não me causa um sentimento ruim, e isso é uma motivação para trabalhar, guardar o dinheiro para comprar, para conquistar, aí não seria errado. É nessa linha que você está falando aí, quem quer comentar nessa linha? Eu creio que é nesse sentido mesmo, viu? Eu creio que é nesse sentido mesmo. Então, é os dois sentimentos. Se aquilo me afeta, se aquilo me angustia, me faz desejar e traz pensamentos ruins contra aquela pessoa que eu me interessou alguma coisa que ela tenha, aí no caso é o caminho da inveja mesmo. Agora, se gera uma motivação, uma vontade de dizer assim, puxa, assim como ele conquistou, quem sabe eu também consigo, se eu me esforçar, se eu trabalhar, se eu economizar, se eu correr atrás, né, se eu sair da minha zona de conforto e ir em busca daquilo, então daí eu acho que já segue por um caminho que... Por exemplo, eu fui pastor numa região ali chamada Chopinzinho, e lá me lembro de uma vez do irmãozinho muito especial que foi pregar, e tinha 4 degraus ali, e aí, num determinado momento, ele errou o primeiro degrau ao tentar descer assim, e ele desceu, sabe quando a pessoa desce meio correndo assim, e para tentar recuperar o passo, e caiu lá, tal, coitadinho, né? O invejoso, ele torce para acontecer isso, né? Falou, fulano lá se deu mal, então o outro está tão na pior que eu me sobressaí aqui, né? É aquele camarada que todo mundo tirou 3, né? E ele se alegra, dizendo, nossa, tirei 3,5, eu sou melhor que os demais. Cara, então... a inveja pode cobiçar coisas até de pouco valor. O problema é a maneira com que ele está olhando para isso, né? Porque o problema não é na coisa em si, mas a pessoa que a possui porque ela não merece possuir. Muitas vezes o invejoso olha para a pessoa e diz assim, ele não merece, né? É eu que tinha que estar lá. Eu gostei do que você falou aí, porque, ou seja, inveja não tem classe social. Não. Eu posso ser um fumado, lascado na vida, e invejar os outros lascados que moram na minha vizinhança. E posso ser um gay rico, ou seja, a inveja está presente. Tem muito a ver, então, aí com a dificuldade, inclusive, de gratidão e tudo, mas é assunto para mais para frente. Diógenes, você queria comentar aí? Um pobre pode invejar o rico por tudo que ele tem e eu não tenho, mas um rico, de certa forma, também inveja um pobre pela tranquilidade, de poder passar pela rua, andar sem nenhum problema, sem ter medo de nada, né? Mas eu queria só entrar numa outra questão aqui também, que a gente começou ali nesse mundo de redes sociais, nesse tempo de quarentena, com o aumento das lives por aí, né? Eu estava pensando esses dias aí que a gente fica comparando as lives, né? A gente fica aí comparando as lives. Quantas visualizações, quantas curtidas, quanta gente, né, esteve ali visualizando a minha live, daí eu vou dar uma olhada na live do meu colega, né? Como é que foi lá o esquema? O cara entra e já sai, já perceberam? Tem muita gente assim que ele só entra, dá uma olhadinha, só põe a cara na live e fala assim, tá fracassado. Cara, eu chego ali, faz umas 8, eu vou fazer às 9 a minha, né, cara? Pra ter mais. Deixa eu ver o meu camarada. Tomara que aconteça alguma coisa aí pra poder baixar esse pessoal aí que tá assistindo ele, viu? A gente tá avaliando, assim, a visão do invejoso, principalmente, né? Que ele fica nessa situação, vendo o que o outro tem, o que o outro conquistou, como que tá a live do cara lá, e quem que tem maior número de curtidas, o lugar onde ele está indo. Mas, sabe, avaliando e ouvindo aqui os comentários também, eu percebo que essa pessoa ele acaba sofrendo um monte, né? Ele acaba sofrendo um monte, vários fatores. Olha, o primeiro deles, por quê? Ele deixa de viver a sua própria vida, né? E agora ele começa a querer viver a vida do outro. Ou seja, felicidade para esse camarada não vai existir. Segundo, ele deixa de conquistar coisas que poderiam ser bem importantes para ele e para aqueles que estão ao seu redor. E por ele querer viver a vida do outro, ele não conquista nem o que o outro tem e nem aquilo que estava para eles conquistar também. Por que odeia alguém que o amou e serviu tão fielmente? Ele me incomoda. Ele é como uma pedra ferindo o meu coração. É interessante que a inveja é diferente de empatia, amigos. Então, por exemplo, quando você conta uma coisa ruim que te aconteceu, geralmente produz empatia. Se você fala assim, olha, perdi minha mãe num acidente, eu tô com câncer, meu carro bateu, olha, eu tenho uma propriedade que queimou. São situações que elas despertam solidariedade. O pessoal fala, puxa, Agora, quando você fala assim, minha vida é ótima, comprei um carro maravilhoso, olha, tô indo na academia agora, tô mais sarado do que nunca. Geralmente o sucesso incomoda quem tem essa dificuldade com a inveja. E assim, agora, eu falando por mim aqui, né? Todos nós temos um pouquinho de inveja. Tom Jobim já havia dito uma frase uma vez que disse assim, fazer sucesso no Brasil é uma ofensa pessoal.
Será que nós somos um país, então, de invejosos, né? Outra coisa interessante aí, a inveja, pelo que eu entendi, amigos, ela vai evoluindo, né? Pode começar com um sentimento assim que me incomodou, que me deixa triste pelo outro, mas se ela não for controlada, pelo que eu entendi, ela vai crescendo a ponto de chegar a atrapalhar a minha felicidade, aí como o Rogério comentou, né? O que vocês diriam disso aí? Acho que dentro daquilo até que o Rogério falou antes ali, surge a tal da ideia, aquela frase que a inveja mata, né? A inveja mata. Talvez isso também busque lá os tempos bíblicos, mas na verdade é quase como aquela frase que a gente usa normalmente para falar sobre o sentimento de vingança, de mágoa, de ódio que a pessoa tem, né? Que é como se eu estivesse tomando um copo de veneno esperando que o outro morra. Alguns justificam essa frase também para inveja, que é você estar desejando ali, né, que o outro perca aquilo que teve, né? Porque o pior da inveja, a inveja por si só ela é terrível, né? Só esse sentimento que na verdade atrasa a nossa vida enquanto a gente fica observando o que os outros têm, os outros conquistaram. Mas o pior da inveja mesmo é quando você deseja que o outro perca, ou que ele não conquiste, ou que ele se dê mal, né, para que você possa sorrir da tristeza, do fracasso dele, né? Na verdade, esse mal está dentro de mim. E ele vai me corroendo, né? Como o John está falando aí. Quanto mais eu desejo, parece que mais eu recebo. E quanto mais eu quero que o outro tem, é aí que eu não consigo alcançar. É uma mão inversa. Eu tento, eu desejo, eu tenho vontade, eu quero, mas aí que as coisas se ficam impossibilitadas. Parece que elas ficam cada vez mais longe de mim, mais distantes de mim. Perfeito. Tem uma história que eu acho que ilustra bem isso aí. Ela tem várias versões, algumas delas falam que a pessoa se encontrou com o rei, outras com Deus. Eu gosto dessa versão que fala que se encontrou com o rei. O rei, então, trouxe duas pessoas do seu reino para presenteá-los com coisas boas. Só que os dois se odiavam, esses dois súditos do rei. Eles tinham um grande ódio um pelo outro. E o rei, então, trouxe os dois e falou assim, olha, falou para o primeiro, pode escolher o que você quiser que eu vou lhe dar. Fique à vontade. Só que eu quero te avisar o seguinte, antes que você peça, tudo que você pedir, o outro ganha em dobro. Aí ele ficou muito angustiado, porque se eu pedir 1 milhão, o outro ganha 2 milhões. Se eu pedir uma posição aqui no reino, o outro vai ser o dobro da posição. Se eu pedir terras, o outro vai ganhar o dobro de terras. Aí ele pensou e falou, já sei o que eu quero. Pode furar o meu olho direito aqui, majestade, por favor. O outro perdeu os 2 olhos. Então, o invejoso ele entra num círculo assim, e no final ele acaba prejudicando a ele e os demais, porque a nobreza em se alegrar com o sucesso do outro, né? O pior da inveja, na verdade, é isso aí, você querer destruir o outro, né? Você querer arrasar com o outro. E às vezes o outro já não está bem, e o invejoso, assim, ele acaba destruindo, pisando em cima da cabeça daquele que já está lá enfiado até o pescoço na lama. É o 1 Coríntios 13 que fala que não se alegra com a injustiça, não se alegra com a tristeza, né? Então tem a ver com o amor verdadeiro, ou seja, tem aqui muito de egoísmo, então, casado com a inveja. Falando nisso, olha, é interessante, né, como que a inveja ela é muito sorrateira, né? Quando você menos percebe, você já pode estar envolvido no aspecto de inveja. Há um tempo atrás, estava no momento de refeição aqui na minha casa mesmo, conversando com a minha esposa, e ela olhou para mim e falou, você percebeu que em dois momentos, você citou que nós tínhamos que ir num determinado lugar, lugares diferentes, é claro, porque uma outra pessoa tinha ido lá? Aí eu olhei e falei, é verdade. Ela falou assim, olha, nós temos que tomar cuidado porque nós não podemos querer viver a vida que o outro está tendo. Nós temos a nossa, nós temos os nossos momentos, nós temos os nossos lugares, e isso é um risco porque de repente nós vamos começar a querer fazer o que o outro está fazendo e vamos deixar de viver a nossa vida, os nossos momentos. E cara, naquele momento eu parei para avaliar, isso dali poderia estar se tornando num aspecto de inveja mesmo, né? Se ele foi, se ela foi, a gente tem que fazer também, né? E acaba que a gente estraga o nosso momento de prazer, os nossos momentos de felicidade, né? Então, sim, isso é muito perigoso e pode nos atingir, a nós que estamos no ministério, a nós que temos as nossas funções,
pode atingir o irmãozinho lá na igreja, né? Pode envolver os nossos clubes também, quando um olha, até o Ariel comentou aqui do clube, né? Quando um olha para o outro e fala assim, cara, os caras são feras em ordem unida, né? Então o meu clube tem que ser melhor do que eles. Você pode correr atrás, você pode usá-los como um parâmetro para você ser melhor, né? Agora, quando você coloca como um alvo, eu tenho que ser melhor, não porque eu quero ter a qualidade, mas porque eu quero ser melhor em si, aí começa a virar uma competição, uma rivalidade, e isso pode gerar um estresse, um problema, uma rivalidade aí, uma desavença até mesmo. Então é um aspecto pegando a carona perigoso, né? Você falou do clube aí, pegando a carona. Gente, no clube a gente tem um esquema de ostentação. O líder usa um lenço diferente. Quem tem as classes então, avançadas tem os bottoms. A faixa é uma loucura, mano. Aquela faixa gigante, cheia de... Não tem nem espaço nem para pôr uma agulha na faixa do cara e tal. Então, nesse caso, nós não teríamos aí um problema aí de cuidado com a inveja no clube. E assim, até que ponto, como é que tem que ser a minha postura? Eu que tenho alguma coisa, eu tenho uma faixa legal, qual que é a minha postura? Que a linha que separa a inveja da motivação, daquilo que eu estou vendo e que eu gostei, que eu gostaria de ter ou de ser, e aquilo me motiva a alcançar, ele é muito tênue, né? Muito fininha ali, e é a pessoa que está sentindo, e Deus é que consegue avaliar o sentimento real da pessoa, se é inveja ou se ela está fazendo aquilo como pegou o que o outro tem, o que o outro conquistou com motivação para seguir em frente. Mas a real é que uma coisa que eu acho muito interessante nessa questão da inveja, muito triste, na verdade, é que ela acaba invertendo o sentimento que a gente deveria ter com respeito ao sucesso de alguém. Na verdade, o que acontece? O invejoso, o sucesso de outra pessoa incomoda ele, enquanto que o fracasso do outro alegra. Na Bíblia, existem algumas palavras para inveja. Tem a palavra quiná, que significa originalmente queimadura no rosto, um ardor, uma profunda emoção que aparece no rosto, ou inveja, assim que é traduzido. Então, olha que interessante. A inveja, então, como um sentimento que chega a arder no rosto. Tem a palavra grega zelos, que é traduzido no sentido de zelo, ou seja, pode ser tanto positivo como negativo. O próprio Deus na Bíblia é apresentado como um Deus zeloso. Então, a diferença aqui é básica, é o seguinte: o zelo de Deus, ou zelo, é o seguinte, é alguém que quer manter aquilo que conquistou. Isso é uma coisa boa. Eu tenho algo, eu quero cuidar bem disso. Então, Deus na Bíblia é zeloso, ou seja, não é que ele é ciumento. Deus, então, ele quer cuidar de você que pertence a ele. Agora, pode ser também no sentido aqui de se arder em ciúmes e inveja. Mas vamos lá, então, agora eu quero ouvir dos nossos especialistas aqui. Esse assunto, então, inveja na Bíblia aí, e como vencer a inveja. Vamos para a parte final, então. O que vocês têm a dizer aí? O pessoal já percebeu. Eu ouvindo vocês aí, eu fiquei olhando para a minha vida e meu coração e cheguei à conclusão que eu tenho alguns pontos aqui para vencer de inveja. Estava analisando aqui sobre a inveja na Bíblia. Há algumas controvérsias aí, comparando ela ali, colocando ali junto com o orgulho, né? Mas para mim a inveja, ela é uma das raízes de todos os pecados, né? O próprio Agostinho, Santo Agostinho, ele diz que a inveja é o pecado diabólico por excelência. E ele até usa uma expressão um pouco aqui diferente. Ele diz, quando ele se referia à inveja, ele dizia que ela é o caruncho da alma, que tudo rói e reduz ao pó. Eu achei isso muito interessante. Frisando assim... Agora aprofundou o podcast aí, hein? Agora ficamos passando frisando, enfatizando aqui, né, o quão grave é o sentimento da inveja, né, o pecado da inveja. Então, assim, eu olhando lá para o início de tudo, eu percebo ali que Lúcifer sentiu orgulho, sim, mas ele também teve inveja de Deus. Isso ali estava pau a pau, um junto com o outro, né? E eu quase que estou sendo levado assim a aceitar que a inveja quase que veio primeiro do que o orgulho, viu? Mas enfim, né? Cada um tem a sua opinião, né? Mas é interessante que se você vai para o livro de Números, por exemplo, no capítulo 16 ali, você vê uma rebelião causada pela inveja, né? Coré, Datã, Abirão, eles sentem inveja. Lá no Salmo 106, 16, diz que eles tiveram inveja de Moisés no acampamento, né? E tiveram de Arão, o santo do Senhor. Olha só. E aí o resultado dessa história é que no momento em que foram colocados ali
naquele momento de quase que um concílio, que reuniram todo o povo, né? O que aconteceu com esses camaradas? Morreram, foram destruídos. Agora, tem um outro episódio que ele é mais marcante ainda, que é o caso de Davi e Saul, né? Davi e Saul, lá em 1 Samuel 18, do verso 5 ao 9, tem uma frasezinha que diz assim, olha, nesse contexto todo, Saul olhava com inveja para Davi. Jesus sofreu também por causa da inveja. Olha só, né? Olha só o que diz o texto de Mateus, capítulo 27, versículo 18. Na verdade, nos versos anteriores ali, ele é apresentado perante Pilatos e tudo acontece ali, né? E aí, então, Pilatos faz a pergunta ali para o povo, né? A quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? E o verso 18, aí então ele diz, porque sabia que por inveja o tinham entregado. Eu entendo que esse é um dos pecados mais difíceis de ser admitido, né? Porque ele envolve muita coisa. Ele envolve uma decisão, e essa decisão é qual é o caminho que eu tenho que seguir, né? E para isso você tem que recorrer à ajuda, e essa ajuda tem que ser de Deus, né? Então, é um pecado que pode ser vencido? Mas em primeiro lugar eu tenho que entender e buscar saber de Deus. Senhor, qual é o teu plano para a minha vida? É difícil encontrar alguém que confesse o pecado da inveja, viu? Às vezes parece ser mais fácil achar alguém que confesse um pecado de uma traição, de um adultério, de um roubo, do que o pecado da inveja. É aquele pecado acariciado, feito às escondidas. Dificilmente alguém diz assim, gente, olha, eu vim confessar que eu sou um invejoso, viu? Olha, me digam que encontraram alguém que já declarou um negócio desse. A pessoa fala mal do outro, né? Olha, então, por exemplo, ele está com inveja de alguém, tops. em vez de confessar, fala inveja daquela pessoa, a pessoa começa a procurar de alguma forma desmerecer o outro. Não, mas ó, ele tem isso ali, mas você não sabe os podres dele, você não sabe. Esse aí é ajudado porque ele é parente do chefe, né, e tal. Então a pessoa busca ali para derrubar de alguma forma o mérito do outro, mas não é verdade o que ela está falando, ela está construindo esse raciocínio porque é a inveja que está no coração. Outra coisa interessante aqui, só antes do Emerson comentar, a inveja também na história de José é uma coisa interessante. Os irmãos de José não invejavam o faraó, não invejavam outro rei ali da região. Eles invejavam o irmão. Então a inveja é uma coisa, na verdade, muito pequena, né? Porque assim, eu invejar um milionário, faz sentido, né? Nós somos pobres, né? Você invejar um cara que tem uma Ferrari, faz sentido, o cara tem uma Ferrari, eu não posso comprar uma Ferrari, eu não vou poder nunca, né? Você invejar alguém que pode viver num lugar lindo, que tem uma mansão à beira-mar, gente, faz sentido para mim, né? Você querer isso aí. Agora, a inveja ela é pequenez de alma. E aí os irmãos ali invejavam José, que tinha uma condição melhor em alguns aspectos. Você inveja aquele outro irmãozinho que trabalha com você na igreja. Você inveja outra pessoa da tua unidade, dos bravadores. Então, assim, é um sentimento baixo, porque você se compara com os iguais e não consegue se alegrar com a vitória deles, né? Por que eu tenho alguém que o amou e serviu tão fielmente? Ele me incomoda. Ele é como uma pedra ferindo o meu coração. Eu diria, Ariel, que é imaturidade espiritual, né? A gente se prende em coisas tão pequenas que a gente fica naquele ciclo ali, né? Você não vai ter inveja de algo muito maior porque você sabe que não pode alcançar. Mas você tem inveja do teu cunhado, do teu irmão, de um primo, de quem está próximo de você, da sogra. Da sogra. Pô, coitada da sogra, né? A sogra está em todos os momentos, né, cara? No orgulho. Momento sogra. sogra. Olha, eu descobri, acabei descobrindo que eu pequei esses dias, cara, por inveja. Você falou aí de alguém que tem uma mansão, né? E aqui em Curitiba tem alguns lugares que você passa e você não deve nem olhar para o lado, né, cara? Porque você vê aquelas mansões. Esses dias eu estava passando e conversando com a Michele. Daí eu falei assim, quem mora aí deve ter herdado tudo isso, né, cara? Porque construir esse negócio aí não foi agora, não foi desse momento, né? Aí eu falei assim... Nasce berço de ouro, né, cara? Morar num lugar desse, né? E aí eu fiquei naquele momento ali, cara, eu primeiro falei que a pessoa não teve condições de adquirir. Olha aí. E aí já descobri que agora isso era inveja, né? E segundo, que eu queria estar naquele lugar.
Chegamos à parte final, então. Você já viu pela Bíblia que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14:13. Já entendemos aqui que esse sentimento ele traz muitos outros, é a raiz de muitos pecados. Inclusive, a Bíblia convida você, meu querido, para, ali em Mateus 7:12, fazer aos outros só o que você gostaria de ser feito para você. Olha, isso é o contrário do egoísmo. Também fala que o nosso foco em Mateus 22:37-40 tem que estar em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo com nós mesmos. Olha, de novo aí a Bíblia colocando um pouquinho aí de convite para você lutar contra o egoísmo e focar naquilo que é correto. E eu acho que uma outra coisa interessante que a gente tem que enfatizar, gente, é que o ser humano quer aquilo que ele não tem. Já perceberam? Ó, a gente está em quarentena, não pode trabalhar, então nós queremos trabalhar. Quando está trabalhando, você quer estar descansando. O camarada fala assim, às vezes, eu me lembro que, algum tempo atrás, eu falei assim, nossa, o dia que eu tiver o carro tal, Senhor, eu não quero mais nada, tal. Aí, depois de muito economizar, cofrinho das crianças e tal, comprei o carro. Aí quando chega nesse momento, você quer outra coisa. Então, a gente nunca vai estar satisfeito. Nós somos terríveis mesmo, né? Então, a gente tem que cuidar para valorizar o que nós temos e ser grato a Deus por tudo que Ele nos dá. E isso é uma vacina aí contra a inveja, contra esses pecados que são associados ao egoísmo e à inveja. Já que eu fui o último a começar, você é o primeiro a terminar, então. Eu vejo como um remédio a gratidão, a aceitação. E tem um verso na Bíblia, 1 Tessalonicenses 5:18, diz assim, em tudo dai graças. Se nós estivermos sempre agradecidos, estivermos sempre contentes com o que temos, com o que somos e aonde chegamos, aonde estamos, nós vamos viver tranquilos. Quando eu começo a querer algo além, buscar o que é dos outros, eu começo a cair na questão aí da inveja. Acho que isso aí são meu último toque. Seja grato por tudo que tem, por tudo que você é. Olha, eu creio que essa mudança, ela não parte da gente. Claro, a vontade de querer ser alguém melhor, né? Parte da gente. Mas eu acho que essa é uma busca que devemos fazer aos pés da cruz e é uma busca que devemos fazer por meio do Espírito Santo. É só Ele Amém. Que tem realmente poder para tirar esse sentimento do nosso coração, para nos controlar. Então eu creio que qualquer um, ou melhor, todos nós, né? Porque se formos pensar bem e se todo mundo for sincero de verdade, vai reconhecer que um pouquinho de inveja todos têm, né? Que atira a primeira pedra quem acha que nunca foi invejoso, não tem uma pontinha de vez em quando, né? Mas o trabalho é do Espírito Santo. Então Senhor, é a oração. Me ajuda que o Espírito Santo possa tirar isso do meu coração e que eu possa desenvolver um sentimento de maior contentamento, né, por tudo aquilo que eu já tenho, que o Senhor já me deu, de gratidão pelas bênçãos que já tenho recebido, e se qualquer coisa desse tipo surgir no meu coração, que o Espírito Santo possa remover. Eu acho que esse é o melhor caminho, é o primeiro caminho para a gente poder conseguir superar esse sentimento tão terrível que pensa na destruição, no fracasso dos outros e acaba destruindo a gente também. Cara, a minha visão sobre tudo isso é que quando nós olharmos para trás, nós sempre vamos ver pessoas que têm menos do que nós. Ou seja, se a nossa situação hoje, comparado àqueles que estão lá na frente e que conquistaram, tem causado inveja, é o momento de nós refletirmos e avaliarmos se a gente está andando pelo caminho certo. E do que eu estou falando é de você não querer invejar o que o outro tem, mas é querer conquistar através do teu trabalho, da tua dedicação, dos teus potenciais também, e você vai chegar a lugares mais longe, ainda mais longe. Mas não invejando, porque isso se torna um pecado, ou é um pecado, né? E Deus, ele te dá condições, te dá capacidade para você alcançar mais. Então, corre atrás do teu sonho, corre atrás dos teus objetivos, com luta, com suor, porque é isso que a Bíblia diz. E se você não conseguir conquistar tudo o que gostaria aqui, lá no céu você vai ter tudo. Então siga em frente, porque esse mundo não é o nosso mundo. Nós temos aqui palavras do apóstolo Paulo para você se alegrar com os que se alegram e chorar com aqueles que choram. São palavras maravilhosas, ou seja, se alegre com as vitórias do teu irmão, chore com ele quando for o correto. E assim, gente, a Bíblia fala para a gente, quando a gente ama a Deus e ao próximo como nós mesmos, coloca as prioridades divinas como nossas prioridades
então ali a gente cumpre a lei e os profetas. Valeu, galera, um abraço a vocês aí, até o próximo DesbravaCast.